Olá, a paz do Senhor. Estamos iniciando mais um EBD em Síntese podcast, Momento Pedagógico, Lição de Juvenis. O seu espaço destinado para você enriquecer mais o seu repertório para a sua EBD. Eu sou Paulo Ricardo, sou da Igreja Evangélica Assembleia de Deus no Rio Grande do Norte e faço parte do DENEC, Departamento de Ensino e Educação Cristã. A nossa Assembleia de Deus aqui no Rio Grande do Norte tem como pastor o nosso amado pastor Martim Alves, a quem mandamos o nosso A Paz do Senhor, e o nosso DENEC tem como diretor o nosso pastor Reinaldo Odilon, a quem também estendemos a nossa saudação. Chegamos aqui na terceira lição desse terceiro trimestre, né? Esse estudo que estamos fazendo, panorâmico, sobre o livro de Apocalipse, né? Não é uma missão fácil, mas eu estou aqui mais uma vez com o nosso irmão Lucas Vitor, a quem eu já saúdo com a paz do Senhor e já passo para ele também dar as suas considerações iniciais. Paz do Senhor, irmão Lucas Vitor. A paz do Senhor, irmão Paulo, a paz do Senhor a todos que nos escutam neste momento. É muito bom estar aqui com vocês na lição de número 3, né? Estamos tratando do livro de Apocalipse. Como Paulo disse, não é a lição, né, o livro mais fácil do mundo, mas a gente tenta ajudar o máximo que nós pudermos aos professores a ministrarem a melhor aula possível e aos alunos também que nos assistem. Amém. Eu sempre deixo para o final, mas agora eu vou falar desde pronto. Você se inscreva no nosso canal, curta, compartilhe, ativa o sininho, que acredito que tem sido bênção. Se estiver sendo bênção de Deus para a sua vida, eu acredito que sim. Também comente, deixe comentários aqui, coloque dicas aqui que eu acredito que vai enriquecer a vida de outras pessoas. Como eu falei, chegamos aqui na lição de número 3. E a lição de número 3, como eu coloquei aí, tem como título As Sete Estrelas e os Sete Castiçais. Esse é o tema da lição de número 3. Como habitualmente fazemos, a nossa lição tem três objetivos. O primeiro é apresentar o significado das sete estrelas e dos sete castiçais. O segundo objetivo é proporcionar uma visão panorâmica acerca das sete igrejas da Ásia. E o terceiro objetivo é explicar as cartas para Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Então, você percebe que nós temos um desafio nessa lição de número 3, né? Por isso que eu sempre digo, professor, você se prepare, né? Não só estudando a palavra de Deus, mas orando e intercedendo a Deus pela vida dos seus alunos, para que o Espírito Santo de Deus vá abrindo também o entendimento e lhe dando também o entendimento. Mas, desde já, eu passo aqui para o irmão Lucas Vitor. Irmão Lucas Vitor, quais dicas valiosas o senhor tem para nós, para essa lição de número 3? Glória a Deus. Para a lição de número 3, né, uma lição extensa, grande, principalmente porque o professor vai trabalhar sete igrejas, né, cada igreja com um conteúdo, cada igreja com uma mensagem direcionada para ela, pegando aí, abrangendo os capítulos 2 e 3 aí do livro de Apocalipse, né, bem extenso. Então, o professor tem um grande desafio. E a minha ideia para que o professor consiga trabalhar da melhor maneira possível essas sete igrejas é a proposição de um seminário, né? Um seminário em classe, um seminário talvez ali em grupo ou então em duplas, vai depender da quantidade de alunos e a depender de como é que a classe vai estar arregimentada, o professor pode propor esse seminário para a classe da maneira como ele achar melhor, mais viável, né? Se ele achar melhor que o seminário seja em dupla, ele faz ali como ele vai percebendo que dá certo ser feito, não é? Se vamos supor que na sua classe tem exatamente 7 alunos, né? Pode acontecer, não sei. Se a sua classe tiver 7 alunos, você pode ali analisando os seus alunos, se você achar que é viável, trazer uma igreja para cada aluno, né? E fazer com que cada aluno ali, num tempo que eles vão dispor, né? Não um tempo muito extenso, mas um tempo ali razoável, cada um expor um pouquinho, né? Um pedacinho acerca daquela igreja. E o que pode ser abordado nesses seminários ali na classe, né? O professor pode falar,
pode pedir para que eles falem um pouquinho do contexto histórico, né? A leitura de alguns versículos, o que que a gente aprende ali com aquela carta que foi direcionada àquela igreja, né? De maneira ali resumida, enxuta, não muito extensa, claro, avisando com antecedência ao aluno, de preferência com uma semana antes, né? Se você não tiver um grupo de WhatsApp, cria um grupo de WhatsApp com a turma, se organiza no grupo de WhatsApp, conversa com eles, né, para organizar direitinho. E eu acredito que se você propôs para os alunos de maneira assim, como é que eu vou dizer aqui, de maneira com que eles olhem e os olhos deles brilhem, não é? De maneira que eles se instiguem a fazer isso, eu acredito que dará muito certo. E uma segunda recomendação aos professores, que eu diria, não de dinâmicas, não é voltado para dinâmicas, mas a maneira como ele vai trabalhar na classe de modo geral, o livro, é tentar, na medida do possível, fazer uma leitura de todo o livro de Apocalipse ao longo do trimestre, né? Cada lição está indo uma por uma, está seguindo uma linha de raciocínio, e eu acho que o professor pode tentar, né, trabalhar com o aluno, com os alunos, com a classe, a leitura integral do livro, né, ao longo do trimestre. São 3 meses, e o professor pode ir paulatinamente lendo com eles, né, ali ao longo da semana, ou deixar para ler um trecho durante o domingo, a leitura própria mesmo do capítulo, né? Do capítulo em questão, já que a cada lição, né, os capítulos estão sendo trabalhados assim pontualmente, algumas coisas, ou pelo menos alguns trechos, né, para que o aluno ele tenha essa visão geral do livro, né? Então ele vai estudando sobre e ao mesmo tempo ele vai lendo, né? Ele vai lendo ali, vai estudando, vai tendo esse contato, né? Então acredito que é muito interessante aí o professor ir trabalhando dessa forma, dessa maneira. Amém. E dica valiosas, como sempre, irmão Lucas Vitor. Acredito que o professor que colocá-las em prática vai ter um bom aproveitamento na sua classe de EBD. Para dica pedagógica, eu trago um recurso aqui para os professores, eu trago um recurso, uma imagem. Aqui eu vou passar para vocês uma imagem, mas antes disso, vale salientar que as imagens, como recurso pedagógico, elas são essenciais para o aprendizado. Independentemente da idade ou etapa educacional, né, elas podem ajudar a tornar os conteúdos mais envolventes e proporcionar uma boa experiência. As imagens podem afetar aspectos da natureza humana, como memória, atenção, as emoções, a socialização e o desenvolvimento e a aprendizagem. Então, em cima disso, desses aspectos, é que eu trago essa imagem aqui, se você tiver a disponibilidade de estar apresentando para a sua classe de EBD, a sua classe de juvenis, né? Acredito que essa imagem vai trocar todos, quase, se não todos, mas acredito que todos, eu vou dizer aqui todos os pontos dos objetivos da lição, né? Ela é uma imagem que a referência dela está aqui, www.bibliaarte.com.br. Você pode conseguir essa imagem lá. E eu achei interessante, irmão Lucas, porque aqui ele faz a divisão das igrejas, né? Aqui É ele verdade. coloca como Jesus se apresenta. Aqui eu vou aumentar um pouco para a gente ter mais uma noção como Jesus se apresenta, né? A repreensão que ele faz, o elogio que ele faz, o Uhum. conselho e o que fazer, o que vencer. E o que eu achei mais interessante é que ele, nessa imagem, ele vai aliar aqui o texto com as imagens, né? Para a igreja de Éfeso, Jesus vai dizer que é aquele que tem as 7 estrelas e anda no meio dos 7 castiçais. Aí está aqui a imagem, né? Figurando como se fosse Jesus com as 7 estrelas e andando no meio dos 7 castiçais, né? A segunda aqui, que é Esmirna, né? Ele diz que ele é o primeiro e o último, aquele que foi morto e viveu. Então tem a imagem da cruz que nos remete. Então eu achei muito boa essa imagem que eu encontrei pesquisando na internet e acredito, professor, se o senhor tiver a disponibilidade de passar na sua aula de EBD ou até de imprimir, deixar na sua sala ou entregar para os seus alunos, a compreensão deles sobre esse assunto, acredito que vai ser muito satisfatória. Aqui eu não vou falar ponto por ponto, para não ficar cansativo, aqui é só um momento pedagógico, da apresentação de algumas dicas, mas eu acredito aqui, ó, ao que vencer, né? Aí aqui ele disse que ao que vencer
da igreja de Éfeso vai o quê? Comer da árvore da vida. A outra igreja, que é a igreja de Esmirna, né? Dar-te a coroa da vida. Ele coloca a coroa, né? Pérgamo, ele diz que quem vencer, darei de comer do maná escondido. Então, é um recurso muito interessante. E esse é o recurso pedagógico que eu trago para vocês utilizarem na sua classe de EBD. E como eu falei, né, a imagem tem essa função, né? Elas são essenciais no aprendizado. Ela consegue prender a atenção, eles ficam mais interessados, os alunos conseguem fazer conexões entre o que você está dizendo e o que ele está vendo, né? Então, eu acredito que vai ser muito importante se você puder, né, disponibilizar essas imagens ou impressa ou mandar pelo grupo de WhatsApp, como o irmão Lucas É. falou aqui, e acredito que vai ser bênção de Deus na vida dos seus alunos. Então, essas são as nossas dicas para a lição de número 3. Se você tiver mais alguma dica, coloca aqui nos comentários, né? Será um prazer ler e será muito bom também você compartilhar com outras pessoas. E eu já passo aqui para o irmão Lucas fazer as suas considerações finais. Amém, graças a Deus. Dicas valiosíssimas. Eu não conhecia É essa interessante, né? imagem, né? Muito interessante, muito rico, de verdade mesmo, né? Eu não, atualmente, eu não estou dando aula para os juvenis, só acompanho assim a classe, mas vou com certeza, já estou passando, mas vou ser bem mais enfático agora em passar para os professores de juvenis essas dinâmicas, porque de fato eles vão precisar e é muito interessante. Então, professor, minha palavra para você é: não deixe de acompanhar o canal EBD em Síntese, né? Esteja sintonizado, acompanhe, não é? Se aperfeiçoe através do que nós estamos aqui no nosso conhecimento, pouco, mas tentando lhe ajudar. Então, esteja sempre acompanhando e compartilhe com outros, né? Quem sabe você conhece também um professor de escola dominical que talvez ensine na mesma classe que você, que passa também essas dificuldades que os professores enfrentam de maneira geral, né, na hora de tratar o ensino, na hora de comunicar, e você pode compartilhar com ele, não é? Então, compartilhe, realmente se esmere, veja, e eu tenho certeza que está sendo muito abençoador e vai continuar sendo, né? E que você possa ser, se deixe ser, não é? Usado por Deus, ore por sua classe, ore por sua aula, e eu tenho certeza que Deus continuará abençoando ricamente. Amém. Aqui eu também deixo minha palavra de gratidão a todos vocês que estão nos acompanhando, tanto professores como alunos, né? Acredito que tem sido bênção de Deus. Estamos de maneira prática e bem objetiva aqui tratando de dar dicas para enriquecer a sua aula. Que Deus abençoe vocês. Próxima semana estaremos aqui na lição de número 4, as bem-aventuranças do Apocalipse. Não perca, estaremos aqui juntos. A paz do Senhor, que Deus abençoe.